E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Esporte Sem Firula, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que se prepara para enfrentar o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira às 19 horas. Jogo que vai acontecer no Allianz Parque, galera. E também atualizando o mercado da bola. O Internacional está com interesse no Everton, galera, um goleiro do nosso Verdão. E também o Palmeiras aí interessado no Gerson, que está no Zenit da Rússia. O que vocês acham aí desse interesse do Verdão? Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Palmeiras, Milton, a gente citou o Palmeiras aqui várias vezes no assunto Neymar. Duas boas notícias, hein? Além de ter disparado aí na liderança do Brasileirão, até abriu 3 pontos de vantagem. Kelvin voltou a treinar, né? E jogue. Que deve jogar contra o Bragantino. E a outra boa notícia, que aí é uma boa notícia que eu acho que os palmeirenses podem gostar, é o Everton, que estaria sendo sondado pelo Internacional. Não. E ele saindo abriria espaço para o Carlos Miguel se firmar de vez aí no Palmeiras. O que vocês acham? São boas notícias mesmo, Alex Miller? A do Kelvin eu acho sim, ótima. Né? A do Kelvin é maravilhosa. Acho que ele é titular absoluto do Palmeiras. O Giai é um menino esforçado, é jovem, tem potencial para crescer, mas hoje o Kelvin é muito melhor do que ele e é mais pronto do que o Giai. Quanto ao Everton, eu particularmente, acho uma extrema sacanagem o que fazem com ele. O que boa parte da torcida do Palmeiras faz com ele, eu acho escabroso, cara. Eu acho que um cara que está, sei lá, 8 anos no Palmeiras, ganhou o que ganhou, ele no mínimo mereceria respeito. Você pode criticar, você pode achar que estaria na hora dele ir embora, mas você, para um cara desses, você não pode criar memes e debochar de situações e falar que o cara é braço de jacaré, que é dinossauro, que é não sei o quê. Esse meme é famoso. E fazer coisas com um cara que, pra mim, salvou o Palmeiras em muitas oportunidades. Aliás, eu particularmente também exalto o Endrick pelo título brasileiro de 23, mas nem todos exaltam o pênalti que o Everton defendeu naquele jogo contra o Botafogo, que o Tiquinho Soares bateu. Exato. Ia ficar 4-1 pro Botafogo e o Palmeiras ia perder aquele jogo. O Everton pegou o Palmeiras virou 4-3. Virou 4-3, o Endrick foi o melhor jogador em campo, virou o jogo pro Palmeiras, mas teve a defesa do Everton. Acho que gratidão é uma coisa que nunca pode ficar à margem em nenhum momento, diferente de você criticar uma fase, uma atuação, uma jogada. Críticas fazem parte. Você tem que elogiar e criticar em cima de fatos. Agora você pegar erros pontuais de um cara... Claro, o cara tá 10 anos jogando, é evidente que ele não vai acertar todas, vai tomar frango. O Pelé perdia pênalti de vez em quando. Quantos frangos o Marcos não tomou, o Rogério Ceni não tomou, o Cássio não tomou, e tinha corintiano enxotando o Cássio do Parque São Jorge, tinha São Paulino não querendo mais que o Rogério Ceni ficasse ou renovasse. Isso faz parte do futebol. O que eu não admito é você menosprezar, tirar sarro, debochar de um cara que tem história no Palmeiras. Sim. Daqui a 20 anos, 30 anos, quando formos nos lembrar do que aconteceu na história do Palmeiras, o Everton vai ter páginas importantes nessa história. Ele é um capítulo importante na história do Palmeiras. Agora, se ele ter que ir embora agora, não sei, talvez seja o momento mesmo, aos 38 anos, de ir embora. Acho que o interesse do Inter é legal, como foi com o Marcos Rocha ir pro Grêmio, bacana. Acho que o Marcos Rocha é outro, também na mesmíssima esteira do Everton. Era zoado por um monte de gente, e eu nunca aceitei isso. O Marcos Rocha foi extremamente histórico no Palmeiras. Mais do que o Cafu, muito mais do que o Arce. O senhor foi bem hoje, hein? Nessa aí o senhor foi bem. O senhor tá de parabéns, viu, senhor? Muito bem. Como é que chama mesmo? O Arce está certo. Miller Kramberger. Eu acho que o Arce está certo em relação ao que ele fala com os memes, com a ingratidão ao Everton e tudo mais. Mas eu acho que até o Everton sabe que o ciclo dele no Palmeiras... Eu não estou negando isso, hein? Eu sei disso, está encerrando. O que a informação que chegou é que o Internacional pensava só em conversar pelo final de contrato do Everton seria só 27, e aí, né, ele passa a ter um interesse para 26. Aí teria que negociar. Isso, porque o Rocher, a torcida internacional não aguenta mais do que ele se machuca. Muito, então os caras... Bom, mas vai trocar um cara que é novo por um cara que tem 38 anos, mas é o tamanho que o Everton chega. O que eu acho que está pegando, Alex, é o seguinte... O Everton está começando a ficar marcado por falhas em jogos decisivos.
Quando o goleiro erra num jogo lá, errou no Campeonato Paulista, tomou um frango na primeira rodada da Copa do Brasil contra o Ibis, ninguém fala nada. Mas o Everton vem acumulando uma quantidade de erros, ou falhas, ou gols defensáveis em jogos decisivos. Foi assim no Mundial de Clubes, tá certo? Então, assim, o torcedor do Palmeiras, e eu concordo com você, que fazer só meme é sacanagem. Você não valorizar o que o cara fez é sacanagem. Agora, também não fico assim, o Everton vai embora. Muito obrigado por tudo, tá certo? É isso aí. E vamos seguir em frente, porque o Carlos Miguel foi contratado para ser titular do Palmeiras, gente. Pra jogar. E o Lomba também não vai renovar. Então. O Lomba vai terminar o contrato esse ano e não vai renovar. Provavelmente. Eu já tô pensando quem vai ser o reserva do Palmeiras ano que vem. Eu acho que vai subir o moleque da base. Vai subir o Aranha, talvez. Então o Palmeiras talvez tenha que contratar um terceiro. O Everton deve ficar até o final do ano que vem. A informação que eu tenho é que o Palmeiras não tem nenhum interesse em se desfazer do Everton no final do ano. Nenhum. Você acha que um ano inteiro o Carlos Miguel vai ser reserva? Não, ele pode trocar já. Não, desculpe, aí não. O quê? Você acha que o Everton não fica na reserva? O Everton na reserva, não. Não, aí sim eu acho que não é. Não, mas aí mas olha aqui, desculpa, Fê, eu só quero lembrar vocês de uma coisa, porque acho que vocês estão muito com esse pensamento de o Carlos Miguel vai ser o titular, e aí a gente pode, o Everton pode ir pro Internacional, o Lomba não vai renovar. No Palmeiras não é esse pensamento. Mas cuidado! Eu vou falar aqui de novo. O Carlos Miguel nunca teve uma sequência na carreira. Sim, tem 26 jogos. A gente não sabe se o Carlos Miguel realmente é tudo isso pra já assumir a bronca de ser esse titular do Palmeiras. Tomem cuidado com isso aí. Então, porque por isso que eu falei que a intenção do Palmeiras não é em nenhum momento tirar o Everton de cena pro ano que vem. Mas nem com essa proposta do Inter? Não tem interesse em liberar? Tem o quê? Até onde eu sei, não tem proposta. Do Inter, não. Só sondou a situação do contrato. Agora, marketing pessoal, positivo ou não, o rapaz chama Aranha, né? O nome de guerra. Ô, gente, sabe quantos aranhas já tivemos no futebol brasileiro? Vários. Uns 10. Vários. Gente, tem que... O nome, o importante, 99%, é o talento. Ele é bom goleiro, Agora, não é ruim não, viu? O nome também é importante. Alguém vai se esquecer de Tafarel? Alguém vai se esquecer de Gilmar? Mas Tafarel é sobrenome, é diferente de Aranha que é apelido. Não, mas gente, arruma um outro apelido. Agora, nesse caso... Qual é o nome do escorpião em vez de eu tô aranha? vendo o Facincani, o Alex Miller, eu acho que, como palmeirenses, assim, que estão mais pés no chão. Nesse sentido de, né, a disputa pela titularidade de Carlos Miguel e o Everton, né? Porque vocês ainda não estão descartando o Everton. Mas porque eu tô acompanhando muito palmeirense, achando que assim, sabe? O Everton é descartável. Tem palmeirense babaca também, tem... Exato, cara. O Carlos Miguel, acho que não tem, não sei quantos jogos como titular, assim, profissional na carreira. No Internacional ele não jogou. No Corinthians foi uma sequência pequena. A gente tinha, assim, uma expectativa nele, porque ele entrava, ele parecia que ia dar conta, realmente. Parece ser muito bom goleiro. Nos treinos, mas aí a informação. Nos treinos o Carlos Miguel tá arrebentando, pelo que eu sei. No Nottingham Forest ele não conseguiu jogar. Né? Então... porque deu azar do Nottingham Forest ter um outro goleiro que acabou sendo eleito o melhor goleiro do campeonato. Sim. Quer dizer, você tem todos os goleiros, todos os times. Olha o azar do cara, como é que você vai... Não, e na própria estreia do Carlos Miguel, ele falhou na estreia. Ele falhou na estreia, e o outro goleiro jogou e foi o melhor da Premier League da última temporada. A questão aqui, assim, o Loebelin, no Palmeiras, não existe nenhum tipo de empecilho de no ano que vem ser testado o Carlos Miguel, o Everton no banco, porque essa transição foi feita justamente pro Everton no Palmeiras. Isso foi claro dentro, internamente foi falado pra isso. O Praz foi pro banco, o Jailson foi pro banco pro Everton jogar. O Everton era o terceiro goleiro. Sim, mas eu acho que não cabe a comparação com o Jailson, por exemplo. Né? Primeiro, mas com o Praz cabe. Pelas conquistas que teve o Everton. Ué, mas o Praz cabe. O Praz, sim. O Praz teve conquista. Sim, mas o Jailson não. Jogar. Depois o Praz foi embora porque acabou o contrato. O Carlos Miguel não foi... É o que deve acontecer. Apesar da letra ter dito que ele foi contratar oportunidade de mercado, não foi. Ele foi contratado para se tornar titular do Palmeiras. Se vai ser só... Mas oportunidade de mercado. Não, mas o Palmeiras tinha outras opções naquele momento. O Carlos Miguel tinha brigado lá, houve a história de querer voltar para o Brasil. Então, foi uma oportunidade de mercado. O Palmeiras não contava com essa. Isso. Mas o Palmeiras já pensava em arrumar um goleiro. Não, isso sim, pensava em arrumar um goleiro, mas não o Carlos Miguel. Não, então, mas apareceu a situação. Por isso que ele Tanto é que falavam do Léo Jardim do Vasco, falavam do Grêmio, lá do Grêmio. Foi depois. O Léo Jardim, o Palmeiras foi atrás. Tanto que na hora que o Vasco soube que o Palmeiras tinha interesse no Léo Jardim, o Vasco fez o quê? Antecipou a renovação do contrato dele até 2030, se eu não estiver enganado, com o Léo Jardim, que eu acho que é um grande goleiro. Também acho. Tá certo? Eu ficaria, sinceramente, em cima do que a Lelê falou, com toda a propriedade, do
pequeno histórico do Carlos Miguel, e eu vendo aqui o Léo Jardim, eu ficaria mais satisfeito se chegasse o Léo Jardim do que o Carlos Miguel. Não, tá? claro, porque você tá vendo ele jogar toda hora. Um é uma incógnita, você não sabe o que vai acontecer. Um já tem a sequência. E outro é uma sequência. Não, mas o que eu tô querendo dizer, meus amigos, é o seguinte: no ano que vem pode acontecer a inversão, mas com calma, com pés no chão. O Everton se tornar esse, entre aspas, reserva no ano que vem, mas depois de um certo período, numa transição que vai ser feita naturalmente, como o Fernando Praz se tornou reserva do Everton. Mas, Fê, pode acontecer também o que o Loeblin está falando, do próprio Everton não aceitar ficar no banco e preferir ir para outro time. Mas tudo como isso, aconteceu com o Cássio. Você pode ter certeza. O Cássio não quis a reserva do Carlos Miguel. Você pode ter certeza de que internamente o Abel Ferreira sabe conduzir essas situações como ninguém. Melhor técnico. O Everton já deve ter conversado sobre isso com o Abel, com a comissão técnica, sobre os projetos para 2026, Sim, já sobre começou, a possibilidade dele ficar no banco. E quem vai definir isso, na verdade, acho que vai ser o próprio Everton. Se ele se sentir confortável em ficar no banco, já sabendo que internamente o Abel está preparando o Carlos Miguel para assumir a titularidade, ele fala, ok, eu fico, beleza, eu gosto daqui, quero ficar, acho que posso ajudar ainda no ano que vem. Agora, se ele falar, não, prefiro jogar no Inter ou em qualquer outro clube, ele vai. O que eu sei é que a contratação do Carlos Miguel também foi uma chancela do Everton. Porque o Rogério Godoy, que é o preparador de goleiros do Palmeiras, ele quem bateu esse martelo junto com o Abel Ferreira. A contratação do goleiro passou pela avaliação do Rogério. Claro. Né? Claro. Ó, precisa, vai atrás, é o momento. O Rogério falou, pode trazer, que a gente conversa. Então, os goleiros, o Lomba, o Everton, o Rogério e o Abel, conversaram. E se entendeu que chegou o momento dessa fase decisiva de fim de contrato e eles entendendo que o Palmeiras talvez não renove nos finais de contrato, não antecipar a quebra da renovação, aliás, a quebra do fim do contrato, mas de trazer um goleiro e perceber que a partir desse próximo ciclo 2026 as coisas podem mudar. Peraí. Fale do Gerson. De novo. Do Gerson? Segue a mesma coisa. Hã? Segue a mesma coisa. Dá manchete na audiência rotativa da TV. O Gerson, o Palmeiras tem interesse na contratação do Gerson, ponto. Qual Gerson? De Oliveira Nunes? Não, o Gerson do Zenit. Ponto. Tem interesse. Que sumiu até na seleção brasileira. Só tem uma coisa importante do que falou. Só um minuto que eu estou com a palavra quietinho. Que o Gerson de Oliveira Nunes, tive a honra de ser apresentador de rádio e de televisão com a presença dele, entendeu? Ele está muito magro, eu fiquei preocupado, rapaz. Faz tempo que ele está magro. Né? Está magrinho, né? Mas aquele fala pelos cotovelos e só fala a verdade. Meus queridos, eu diria que se o Palmeiras ganhar do Red Bull, Botafogo do Flamengo, Palmeiras do Flamengo e do Cruzeiro, eu diria que as chances, ficam lá em cima, assim como está a nossa audiência, 1.543 pessoas conosco. Eu agradeço demais a presença de todos vocês. Deixa o like aí, não custa nada, de grátis. Mas vem cá, de 0 a 10, quais as Sanches, hein? As Sanches. Bom, hoje para mim hoje ainda, 55-45. Eu não estou fazendo contas de matemática aqui, não. É meu palpitômetro aqui, tá? 55-45 para o Palmeiras. Mas eu concordo com você, Massa. O desenrolar dessa semana pode deixar o campeonato praticamente definido. Se o Palmeiras ganha amanhã e o Flamengo perde amanhã do Botafogo, num clássico, e aí depois o Palmeiras arranja um resultado lá no Rio de Janeiro que não arranja há 10 anos, o campeonato está praticamente encaminhado. Mas como eu não tenho pressa para nada, eu acho que o importante no caso é o Palmeiras manter essa vantagem boa para chegar no Rio e achar o empate um bom resultado, para ter que deixar o Flamengo se expor um pouco mais. Então eu no lugar do Abel, nas estratégias aí, eu garantiria esses 3 pontos, por isso que eu acho que é um jogo importantíssimo contra o Bragantino. É muito mais importante o Palmeiras não perder ponto para o Bragantino, nos 2 jogos que tem com o Santos, no Ceará que vai fechar, no Mirassol, do que ter que ganhar no Maracanã. Se eu tiver que escolher um resultado só, eu escolho... se você tiver que escolher uma valência só, eu prefiro um time que é bom contra o G14 do que um time contra o G6. Para pontos corridos. Então, eu acho que o primeiro passo do Palmeiras é manter essa vantagem larga para chegar no Rio de Janeiro bem tranquilo,
o jogo 4 da tarde, num domingão, com aquele solzinho na nuca, né, Massini? É bom chegar tranquilo lá no Maracanã. Maraca vai ferver, né, João Quer? E você? Pô, eu assino embaixo aí do que o Danilo falou. Eu acho que, por enquanto, não dá para cravar, né? Não dá para colocar o Palmeiras como um super favorito, mas que as próximas rodadas vão ser decisivas para isso. Quer dizer, decisivas não, porque nada vai ser decidido até as últimas rodadas, mas assim, vão ser cruciais para essa caminhada. Se o Palmeiras conseguir bons resultados, pode, assim, aumentar muito essa chance e jogar uma pressão para o Flamengo que pode ser até estratégica para um clube que quer buscar os 2 títulos, né? Então, se o Palmeiras consegue disparar um pouco mais na liderança, joga uma pressão ainda maior para o Flamengo em relação à Libertadores. Então, o Flamengo entraria na semifinal e numa possível final da Libertadores com um peso ainda maior nas costas se tiver alguns pontos atrás no Campeonato Brasileiro, né? Então, essas próximas rodadas aí tem um peso enorme. Muito bem, sem dúvida nenhuma, tem um peso enorme. Essa que é a questão, esses jogos, né, que nós teremos. Meus amigos, é o seguinte, vamos então, dentro dessa questão, quais as chances de títulos, nós temos. Vou pegar 3 jogos de cada time, tá bom? Palmeiras e Bragantino, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Flamengo e Botafogo e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Fortaleza e Flamengo, porque o time é lá fora. Quantos pontos Palmeiras e Flamengo vão fazer? Vou repetir a ordem: Palmeiras e Red Bull, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Tá? Flamengo e Botafogo, no Newton Santos, Flamengo e Palmeiras no Maracanã, Fortaleza e Palmeiras e Flamengo lá em Fortaleza. João, quantos pontos, hein? Palmeiras e Flamengo farão? Olha, Massa, eu vou para manter o pé no chão aqui, eu vou colocar um cenário realista, não tão otimista, no qual o Palmeiras faria 5 pontos, ganharia do Bragantino, empataria os outros 2 jogos, e o Flamengo ganharia o primeiro e o terceiro e empataria com o Palmeiras. Assim, o Palmeiras seguiria na liderança, mas apenas por 1 ponto, se não me falha aqui nos cálculos. Eu acho que é um cenário realista, porque quando a gente vai fazer um planejamento de pontos, considerando que o Palmeiras tem uma vantagem já na liderança, colocar esse cenário mais realista pode ser interessante aí para pensar o que o Palmeiras não pode entrar, não pode deixar de vencer o Bragantino e não pode perder nenhum dos 2 outros jogos que são ali confrontos diretos nessa briga pela liderança, né? Apesar do Cruzeiro já estar um pouco atrás, são ali 2 confrontos aí da ponta da tabela. Então, dentro desse cenário realista, eu acho que o Palmeiras poderia fazer 5 pontos, o Flamengo 7, e tá tudo certo, a briga segue. Muito bem, o Anderson está dizendo aqui, a caminhada do Palmeiras é mais dura, 5 pontos Palmeiras e 6 pontos o Flamengo. Boa, João, vou com você, tá? Rita Firmino perguntando do Luiz Pacheco também estará. Estará onde, Luiz Pacheco, meu caro? Danilão, e você? Quantos pontos faremos, hein? Eu acho que o Palmeiras faz 5 pontos também. Estou com o João Quer, mas aí eu acho que o Flamengo vai perder do Botafogo, Massini. Eu acho que o Flamengo vai perder do Botafogo. E aí ganha do Fortaleza, empata com o Palmeiras. Então eu ponho 5 pontos para o Palmeiras e 4 para o Flamengo. Estou achando que o Botafogo apronta amanhã no Newton Santos contra o Flamengo. O Flamengo que entra amanhã certamente mais pressionado, né? Por estar atrás, por ser um clássico muito mais pesado. Palmeiras e Bragantino do mesmo estado, mas não tem nem comparação o peso de Palmeiras e Bragantino com Flamengo e Botafogo. E até porque o Botafogo precisa de resultado para continuar na parte de cima da tabela, né? Então, eu acho que é um jogo bem mais difícil para o Flamengo. Eu acho que perde amanhã. E o Flamengo entra bastante pressionado até por conta do Felipe Luiz ter conseguido esse tempo para trabalhar, deu 3 dias de folga para os atletas, então eu tenho essa sensação. 5 pontos para o Palmeiras nos próximos 3 jogos e 4 pontos para o Flamengo nos próximos 3 jogos.
Muito bem, perfeito. Agora vamos escalar a Sociedade Esportiva Palmeiras para o jogo contra o Bragantino. Eu fui o terceiro pior narrador da história do rádio, isso é verdade, está registrado. Eu vou chamar então a escalação do Palmeiras para o jogo de amanhã. Começo com quem está na Itália. John Kerr, por gentileza. Como é que fala aí? Como é que os caras estão chamando você na Itália, hein? Como é que é João na Itália? O pessoal tenta aqui, mas é impressionante. Fora do Brasil e de Portugal, ninguém sabe falar ão. É impossível, é um som que não existe em outra língua. Então todo mundo fala Joao ou alguma coisa assim, todo mundo. Muito bem. Não importa a nacionalidade, os caras falam desse jeito. Mas vamos lá, então. O Palmeiras deve ir com o Everton no gol, é claro. E eu tentaria ir com o mais próximo possível daquilo que foi o jogo contra o Juventude, com a diferença, é claro, agora com o Vitor Roque de volta, né? Só que o Bruno Rodrigues, que foi tão bem, eu acho que vai acabar rodando aí desse time, né? Até porque é um cara que ficou tanto tempo sem jogar como titular, ser titular 2 jogos seguidos, né? Tem que ver também a questão física dele, se ele aguentaria o tranco. Então eu acho que eu manteria o time do último jogo, trocando aí o Bruno pelo Vitor Roque. Então, portanto, aí iria de Giai, os 3 zagueiros, né? O Mikael, Bruno Fux e Murilo, Piquerez, os 4 meio-campistas ali seriam o Veiga, né? Vamos lá. O Veiga, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Felipe Anderson, Maurício, e na frente, ao invés do Bruno Rodrigues, seria o Vitor Roque. Beleza. Você vai nessa também, Lavieri, ou vai mudar alguma coisa? Não, eu vou rigorosamente nessa. Eu acho que vai ser isso aí mesmo, com esse time, mudando o Vitor Roque no lugar do Bruno, que embora o Bruno tenha ido bem, tenha feito gol, é bom ele recuperando aos poucos, então é legal até para ele ter entrado, ter feito gol, mas agora volta o Vitor Roque, que tem que reaquecer a máquina aí para receber muito bem ele Flaquito Lopes, Flaquito Mio, para o jogo de domingo, né, Massini? Pois é, aí domingo é outra conversa, outra história. Só vou deixar um aviso aqui para o professor Abel Ferreira. Se jogar para empatar no Maracanã, perde. O Flamengo não gosta de time que tem a bola, certo? Ele gosta de time que dá a bola ao Flamengo, certo? Essa que é a questão para domingo. Mas até lá tem muita água para correr embaixo. Fazendo uma breve projeção, que eu vi que tem uns minutinhos aí, é bem rápido, Massini. É a primeira vez desde que Palmeiras e Flamengo começaram a protagonizar as disputas entre eles, que o Palmeiras chega numa condição de jogar de igual para igual com o Flamengo. Todas as outras vezes o Flamengo estava muito melhor que o Palmeiras. Na final da Libertadores, na Supercopa, nos campeonatos brasileiros, o Palmeiras na Copa do Brasil, que quando o Flamengo quase tomou o empate aqui no jogo da Copa do Brasil. A gente pode falar das diferenças ali, mas para mim todas as vezes o Flamengo estava melhor que o Palmeiras. Dessa vez, pela primeira vez, eu vejo o Palmeiras num momento melhor que o Flamengo. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!